Bem-vindos a mais uma edição do Saiba Mais, com o Pedro Vieira. Olha, se a gente parar para pensar, por que será que Deus nos abençoa? A resposta que vem logo na cabeça é, claro, para o nosso bem. Mas e se eu te disser que o Salmo 67 mostra um propósito muito mais radical e até surpreendente, um propósito missionário? Pois é. Nesta análise, a gente vai descobrir juntos como cada bênção que recebemos é, na verdade, uma ferramenta poderosa para revelar Deus a um mundo que precisa desesperadamente conhecê-lo. Então, a gente começa com essa pergunta, que é a pergunta central, que o Salmo 67 meio que nos obriga a fazer. Para que Deus nos abençoa? Será que é só para o nosso conforto? Para a nossa vida ficar mais fácil? Ou será que existe um plano muito maior, um plano gigante por trás de cada bênção, cada coisinha boa que a gente recebe? E a resposta do salmista, ela vem direto, sem rodeios, e é de cair o queixo. Deus nos abençoa com um objetivo missionário. A graça dele sobre nós não é o ponto final da jornada, é o ponto de partida. É um meio para que o mundo inteiro, todas as nações, possam conhecer o caminho e a salvação dele. Em outras palavras, as nossas bênçãos deveriam funcionar como um outdoor, sabe? Um outdoor gigante apontando para a glória de Deus. Ok, então vamos mergulhar na primeira grande bênção que serve como um testemunho poderoso. É a salvação. Pense bem, a gente vive num mundo que muitas vezes parece que perdeu a esperança, que está fundado no pessimismo. Nesse cenário, a nossa salvação brilha como um farol na escuridão. E essa é a primeira forma como a bênção na nossa vida revela quem Deus é. E o contraste aqui nossa, é gritante. De um lado, você tem a ansiedade de um mundo que morre de medo da morte, que não sabe o que vai ser do amanhã, que busca heróis nos filmes para preencher um vazio que é real. E do outro lado, a bênção da esperança em Cristo, a promessa de vida eterna que encara o medo de frente, o conhecimento do verdadeiro Salvador, que não só preenche, mas transborda qualquer vazio. Essa esperança é a nossa primeira grande ferramenta. E esses sinais de desespero não são teoria, né? A gente vê isso todo dia. Tá na crise de saúde mental com depressão, pânico, tá na desconfiança geral com tudo e com todos, na sensação de que a violência tá fora de controle. E como falamos, está na cultura pop. Essa busca sem fim por heróis na ficção só mostra o tamanho da nossa sede por um salvador de verdade. Mas de onde vem esse buraco, esse desespero todo? O livro de Eclesiastes nos dá uma pista incrível. Diz que Deus plantou a eternidade no coração humano. É como se a gente já nascesse com uma sede de significado, uma sede de algo maior que nada neste mundo consegue satisfazer de verdade. Essa ânsia, no fundo, é o próprio Deus nos chamando de volta para Ele. E aqui a gente conecta os pontos. A história de como alguém foi resgatado desse desespero, a história da sua salvação, é a resposta exata para essa ânsia pela eternidade que tanta gente sente e nem sabe nomear. Por isso, o nosso testemunho, a nossa história com Deus, não é uma coisa particular para ser guardada a sete chaves. É uma ferramenta missionária, pública, super poderosa, capaz de atrair outras pessoas para Cristo. Agora vamos para a segunda grande bênção que revela Deus. A gente vive num mundo que, convenhamos, muitas vezes parece um caos. Injusto, confuso, completamente desajustado. E é aí que entra a bênção de entender e confiar no governo soberano de Deus. Mesmo no meio do caos, essa confiança se torna um testemunho radical da ordem e do controle dele. E, de novo, a gente vê duas realidades totalmente opostas. De um lado, um mundo que parece se afogar na injustiça, no descontrole, nas notícias ruins. Do outro, a bênção de poder respirar fundo e descansar na providência de um Deus que é o juiz perfeito, que está no controle de absolutamente tudo. Essa confiança gera uma paz que o mundo simplesmente não consegue entender. E os sinais desse desajuste estão por toda parte. É só ligar o jornal. Sistemas de justiça que não funcionam, crises climáticas, a hipocrisia de nações. E pensem nessa desigualdade absurda. De um lado do mundo, a obesidade é uma epidemia. Do outro, a desnutrição mata milhões. O mundo parece de fato estar de cabeça para baixo. Olhando para esse cenário, seria muito fácil se desesperar, né? Mas Jesus nos deixou uma promessa que muda tudo. Ele não fingiu que as aflições não existem. Pelo contrário, ele disse, vocês vão passar por aflições. Mas logo em seguida ele nos dá uma ordem e uma garantia. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que isso quer dizer? Que por trás do caos que a gente vê, o rei vitorioso está no trono. O mundo não está à deriva.
E é aqui que entra a aplicação missionária. A paz de alguém que crê no meio de um mundo em pânico não é algo normal, é sobrenatural. Uma calma que não vem das circunstâncias, mas da certeza na soberania de Deus. Essa paz, no meio do pânico geral, gera uma curiosidade. As pessoas olham e se perguntam: como ele consegue estar em paz? Essa paz inexplicável é um testemunho vivo que aponta diretamente para sua fonte, o próprio Deus. Isso nos leva direto à terceira bênção que revela Deus: a segurança. Nós vivemos num mundo movido pelo medo, né? Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo do futuro. A segurança que a gente encontra em Deus, tanto material quanto emocional, é um antídoto poderosíssimo para o medo que domina a nossa sociedade. É um testemunho do cuidado fiel dele. A mentalidade aqui é o dia e a noite. O mundo busca segurança tentando acumular coisas, dinheiro, bens, e isso só gera mais ansiedade. Já a bênção da segurança em Deus nos liberta para viver diferente. A gente pode viver com contentamento, com generosidade, porque a nossa estabilidade não depende da bolsa de valores, mas da fidelidade de um Deus que sempre provê. E aqui, olha, é muito importante a gente fazer uma distinção. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, ok? A Bíblia não promete que todo mundo vai ser rico. A questão é outra. É que qualquer bênção material, seja ela grande ou pequena, não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta. Uma ferramenta que Deus confia nas nossas mãos para ser usada para a glória dele. Esse versículo de Efésios é perfeito para ilustrar isso. Olha só a lógica bíblica do trabalho. Vai muito além de ganhar o pão de cada dia. O objetivo é para que se tenha com que acudir ao necessitado. A lógica do mundo é: junte para você. A lógica do reino é: seja abençoado para poder abençoar outros. É uma inversão total de valores. Portanto, o ponto central é este. A forma como uma pessoa lida com seu dinheiro, com seus bens, revela muito sobre o Deus em que ela crê. Uma vida de generosidade, de contentamento, livre daquela ansiedade que escraviza tanta gente, é um testemunho vivo de um Deus provedor, um Deus fiel. E isso atrai as pessoas. Bom, e agora a gente chega na conclusão onde vamos amarrar todas essas pontas. Salvação para um mundo desesperado, ordem para um mundo em caos e segurança para um mundo assustado. Percebem? Essas não são apenas bênçãos para a gente curtir no privado. Elas juntas formam uma vida que aponta para Deus. Esse é o propósito final de tudo. Então, como viver isso na prática? Os passos são até bem claros. Primeiro, contar a nossa história. Segundo, ser uma referência de paz. E terceiro, usar o que temos com generosidade. É uma mudança de chave na nossa mente. A gente deixa de ser só um recebedor de bênçãos e passa a ser um canal por onde a bênção de Deus flui para os outros. E esse versículo de Jesus, lá no Sermão do Monte, resume tudo de forma perfeita. A nossa luz tem que brilhar. Mas não para que as pessoas nos aplaudam, e sim por um motivo muito maior, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nossas vidas abençoadas, quando são vividas para os outros, se tornam um instrumento de adoração que leva outras pessoas a glorificar a Deus. E para a gente terminar, fica essa pergunta para a reflexão de cada um. A questão principal não é se a gente é abençoado, porque todos somos de alguma forma. A verdadeira pergunta é como. Como as bênçãos nas nossas vidas estão cumprindo seu propósito missionário? Como a salvação, a paz e a segurança que recebemos estão, agora mesmo, revelando ao mundo o caminho e a salvação do nosso Deus? Que a nossa vida seja uma resposta clara e poderosa a essa pergunta.